Cara, o Corinthians foi o único time que ganhou do Chelsea numa final. Vamos dar uma olhada no pessoal falando sobre isso? O Corinthians fez história no Mundial de 2012. Depois de vencer sua primeira Libertadores, Tite e todo o seu elenco teriam alguns meses para se preparar para o Mundial. Só que logo depois da conquista, jogadores como Leandro Castan, o meia Alex e os atacantes Lee Edson e William Bigode saíram. Cara, pouca gente fala disso, né? Mas saiu bastante jogadores que eram titular, muito importante na conquista da Libertadores. O Alex e o Leandro Castan era titular absoluto. Teve que colocar outros jogadores na posição deles, né? E aí, mesmo assim, o Corinthians jogou muito bem. E só falam que o elenco do Chelsea era fraco, apesar de não ser fraco. Em compensação, o centroavante Paulo Guerreiro foi contratado. E com um time ainda bastante sólido, o Timão enfrentaria o Al Ahly do Egito na semifinal. E a primeira chegada foi do Corinthians com Douglas de fora. Depois os egípcios responderam com essa cabeçada na cobrança de falta. Só que depois o Douglas mandou um cruzamento Cara, esse gol foi absurdo do Guerreiro. de 3 dedos extremamente alto e o Guerreiro conseguiu acertar de cabeça para fazer 1-0. E foi um dos jogos mais difíceis também. Um pouco se fala nesse jogo, 1-0 chorado ali, no estilo bem Corinthians mesmo. Corinthians na frente. Já depois do intervalo, o Rabia arriscou a pancada de fora. Mas o Al Ahly seguia tentando e depois desse lançamento, o Cássio saiu de forma arriscada e quase tivemos um empate. Mas não deu. 1-0, Corinthians na final. Agora o duelo era contra o Chelsea. Nessa partida, Tite tirou o Douglas para colocar Jorge Henrique, reforçando a marcação. E já no começo, depois do escanteio, o Cahill tentou 2 vezes e o Cássio salvou em cima. Cara, o que o Cássio fez nessa partida também é uma coisa... Eu nunca vi outro goleiro salvar tanto um time igual. De perigo. E dizem que só deu o Chelsea, né? Até agora eu já vi chegadas tanto do Chelsea quanto do Corinthians. O Corinthians jogou muito bem essa partida, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E eu acho que mereceu ganhar. Na sequência, o Paulinho veio entrando na área, o Danilo cortou e chutou e a bola subiu pro Guerreiro de cabeça, foi em cima do Cássio. Só que aos 89, o Cahill recebeu um vermelho direto depois de um lance com o Sheik que ninguém tem imagem. Mesmo com um a menos, o Torres subiu para empatar a partida, mas não tá valendo nada, impedimento marcado. E nos últimos segundos, o Juan Mata tomou a frente, girou e bateu na trave, mas não deu pro Chelsea. Fim de jogo, Corinthians campeão do mundo num dia memorável para Fiel. E aquela ficou a imagem histórica do Chelsea também, olhando pro Corinthians campeão, um absurdo demais. Mas foi isso, se você curtiu, me segue aí que ajuda bastante, até mais. O Corinthians é o único time do mundo que conseguiu derrotar o Chelsea em final de Mundial. Ao todo, o Chelsea tem 3 finais de Mundial disputadas, ganhou 2 e perdeu 1. A primeira final de Mundial disputada da história do Chelsea foi justamente em 2012 contra o Corinthians lá no Japão. O Cássio fechou o gol, o Guerreiro marcou de cabeça e o Corinthians se tornou bicampeão do mundo. A segunda final de Mundial da história do Chelsea foi disputada em fevereiro de 2022, dessa vez contra o maior rival do Corinthians, o Palmeiras. Mas aí aquelas coisas, né? Jogar uma final de Mundial contra o Corinthians é uma coisa, contra o Palmeiras é completamente outra. E aí, no caso, o Chelsea venceu o Palmeiras na final por 2-1. O Chelsea é o Corinthians no Mundial contra o Palmeiras, né? Porque o Chelsea parece que se transforma no Corinthians e o Palmeiras fica em choque, né? E agora em 2025 o Chelsea disputou a sua terceira final de Mundial da história, só que dessa vez contra o Paris Saint-Germain. E o Chelsea passou por cima de todo o favoritismo que colocaram pro Paris Saint-Germain nessa final e venceu o Paris Saint-Germain por incríveis 3-0. Fora que ganharam do Palmeiras e do Fluminense também. Então, o único time brasileiro que venceu o Chelsea foi o Corinthians. E com esse título, o Chelsea se tornou bicampeão mundial. Sendo assim, são 3 finais de Mundial disputadas ao longo da história do Chelsea, 2 vitórias e apenas uma derrota, e essa única derrota foi para o Sport Clube Corinthians Paulista. Todo mundo devia nessa história se ligar, porque Cara, olha isso, o japonês ficou em choque vendo ali a torcida do Corinthians. Segurança nem tá acreditando. Olha isso. O que a torcida fez esse dia foi absurdo. E a teoria de tocar na taça também não deu certo com o Corinthians. Deu pra ver claramente o jogador tocando na taça ali e o Corinthians foi campeão mundial. Era pra ser, né? E essa cena ficou pra história, né? Absurdo. Emerson Sheik falando sobre os jogadores do Chelsea, olhando para os jogadores do Corinthians. É verdade que o time do Chelsea olhava vocês de cima pra baixo?
Sim. O Chicão falou isso, mano. Eu acompanhei um pedaço do Chicão, e só pegando um gancho ainda no que o Chicão falou, no túnel tinha os brasileiros que eram o Davi, o Oscar, Ramírez. Esses não. E de verdade não. Eles respeitaram ali. Eles têm dimensão do que é o Corinthians. Eles respeitaram ali. E todos os outros, eles olhavam de verdade pra gente com ar de superioridade. Caralho. De verdade, Ju. Eu sempre fui o último da fila. O Alessandro, nosso capitão, o Ale, ele sempre foi um capitão polido. Ele era um cara capitão mesmo, sabe? Posturado. Um cara polidão e tal, pá. Eu era o último da fila. E eu vi que o Derno falou isso. Eu saí do final da fila, fui lá no Alessandro, o Alessandro pode confirmar isso. Falei, Ale, vai tomar no cu desses caras. Foi mal, galera. Vai tomar no cu desses caras. E o Emerson Sheik sempre foi maluco, né? Olha como eles estão olhando pra gente, tal, pá. E comecei a botar uma pilha no Ale. O Ale, eu saí, voltei pro meu lugar na fila e daqui a pouco veio o Ale atrás de mim, falando com cada um dos atletas ali que estavam para entrar em campo, batendo no peito. E eu nunca vi o Alessandro fazer isso. De verdade. Que doido, mano. E o time realmente voltou ali, entrou dentro do campo com uma vontade absurda de ganhar. Realmente deram a vida dentro de campo. O que ele falava? Vamos, porra! Não pode olhar pra gente assim! Vamos competir! E ainda ele polido ainda, né? Se fosse eu, vai tomar no cu, filha da... Enfim. Filha desses caras, vocês arrombaram. E também o Deco, que era da base do Corinthians, falando pra quem ele torceu no final do Mundial. Corinthians e Chelsea em 2012, você torceu pra quem? Corinthians e Chelsea? Não, pro Chelsea. O louco Porra, revelado no joguei Corinthians. no clube, tinha um monte de jogador amigo meu. Porra! Jogava pro Chelsea. Acabou! Vambora, velho! Não, você tá de sacanagem. Pô, tinha um monte de amigo dele, mas o time que revelou ele, que mostrou ele pro futebol, foi o Corinthians, né? Fala sério. Não, como assim? Pô, todos os caras que tinham jogado comigo, como é que eu vou torcer pra quem? Ah, então chupa, nós ganhamos. Eu sei. Não brincando, né? E só ganhou porque o Fluminense fez uma cagada de mandar o Sheik embora, senão vocês não tinham ganho, senão era a gente na final. Fluminense o quê? Fez a cagada de ter deixado o Sheik sair. Essa é a verdade. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando dessa final, que foi uma final histórica para todos os corintianos, que comemoraram esse título como nunca, ganhar de um campeão da Champions ali, que tinha feito uma campanha histórica na Champions League, eliminando o Bayern de Munique e Barcelona. Muitos dizem que esse time do Chelsea era fraco, mas na minha opinião era muito forte, tinha grandes nomes de peso, então realmente não tem como diminuir esse título do Corinthians. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!